Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Deus te abençoe, muita luz e muita paz aí pro seu coração, né, para você começar muito bem o seu dia e com certeza ter uma quarta-feira muito especial. Meus amigos, você se considera dependente de alguma coisa? Quantas vezes nós dependemos de alguém para nos sentirmos felizes? E a dependência química, então? Tem gente que não vai para a cama sem tomar algum tipo de bebida alcoólica, né? Tem pessoas que não conseguem resolver seus problemas sem ficarem alcoolizadas, tem pessoas que precisam, para relaxar, buscar festas com drogas ilícitas, para poder então dizerem que estão curtindo a vida, entre aspas, e assim por diante. E as dependências psicoafetivas, né? Pessoas que não conseguem ser felizes se não tiverem outras pessoas especificamente ao seu lado, lhe dando suporte o tempo todo e muitas vezes aprovando o que se faz. Gente, todo tipo de dependência é sinal de que alguma coisa não está indo bem no nosso íntimo. Né? Alguns dias atrás, eu gravei uma pílula aqui sobre dependência e codependência, sobre o prisma do codependente. Daquele, muitas vezes, né, que não sendo o agente principal do problema, da dificuldade, da dependência, se torna envolvido no processo por não saber o que fazer com ele. E, consequentemente, acaba se envolvendo num processo muito delicado. Né, e acaba, muitas vezes, até sendo manipulado por causa do seu sentimento de culpa e não fazendo aquilo que lhe cabe fazer. Tanto que a gente sugeria, e com certeza reforça isso aqui, a busca de um especialista, muitas vezes na vida material, um psiquiatra, um psicólogo, porque você precisa aprender sim a saber como lidar com alguém que tem algum tipo de dependência química, né? Dependendo da situação, inclusive, uma associação especializada como a AA, extremamente respeitada, né? Ou os alcoólicos, além dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e tantas outras associações do gênero. Mas hoje, gente, falando de você que eventualmente passa por essa situação difícil e de vícios, né? Difícil e de vício, lembre-se, quanto mais próximo você estiver do seu eu divino, mais longe você vai estar do desequilíbrio ligado ao nosso eu humano. Então, estar em contato com o nosso eu divino não é fácil, principalmente quando nós já estamos experimentando o campo do vício. Mas, gente, sempre é possível se libertar. Graças a Deus, o que não nos falta são recursos para começar de novo. Não importa por que você começou a beber, não importa por que você começou a se drogar, não importa do que é que você está fugindo ou do que é que você está buscando, de certa forma, forças para poder lidar. O importante é que sempre é hora da gente recomeçar. Uma coisa é certa, isso aí você não pode negar. Você conhece uma pessoa feliz sendo viciada? Pensa comigo. Você conhece uma pessoa realmente feliz? Que possa falar que é feliz, que tenha a vida em harmonia com a sua família, com o seu trabalho, com a sua consciência, alguma pessoa livre de ansiedades, né, de apegos, de turbulências psicológicas, se sempre depende de algum tipo de vício para se sentir bem? Não faz sentido, né? Sabe, gente, todos nós, na vida material, passamos por dificuldades. Não é privilégio de ninguém. E ninguém nem é pior nem é melhor do que alguém simplesmente por passar por problemas. Mas lembre-se, nós temos livre-arbítrio para buscarmos ajuda. Nós temos livre-arbítrio para abrirmos a nossa mente, o nosso coração a Deus. Por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias. Todos nós, independente das situações, podemos e devemos, se assim o desejarmos, no mínimo, fazer uma oração para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a me libertar desse vício que definitivamente não é o caminho que eu quero. Então, usar o seu livre-arbítrio é fundamental, porque muitas vezes tem pessoas que te amam muito querendo estender a mão para você. Mas pensa com carinho, se você não permitir, porque você acha que tem controle sobre o que você faz, porque você acha que não magoa ninguém, ou simplesmente porque você acha que não dá conta de mudar, mesmo sabendo que não tem controle, mesmo sabendo que magoa pessoas que você ama, se você não utilizar o seu livre-arbítrio dizendo eu quero sim me modificar, né? Se você não der conta de fazer sozinho, pelo menos abrindo, meus amigos queridos, o espaço, o ambiente emocional para que alguém te ajude. E isso faz toda uma diferença. Use o seu livre-arbítrio para recomeçar sim. Independente do que tenha acontecido no passado, amanhã é um novo dia. E com certeza a gente pode continuar e a gente pode recomeçar. Eu conheço, graças a Deus, vários e vários casos de pessoas que foram dependentes químicas durante muitos anos. Algumas pessoas, inclusive, que passaram por situações assim terríveis, né? Perderam família,
quase perderam a própria vida física, passaram por todos os tipos de dificuldades que qualquer tipo de vício pode trazer. E se recuperaram, graças a Deus, mas todas elas se recuperaram fortalecendo a confiança em si mesmas. Não tem como você se recuperar, ter sua vida de volta e até melhor do que você tinha antes, se você não confiar na sua capacidade. Por isso, meus amigos queridos, a fé é tão fundamental para dar esse primeiro passo, não é verdade? Quer um conselho prático, muito prático? Faça o evangelho no lar. No momento de crise em que você se sente muito envolvido no tipo de desequilíbrio, está com crise de ciúmes, está com crise nervosa, está com uma dependência sexual muito séria, te levando a hábitos nocivos, ou tem algum tipo de dependência química, seja lá de qual ordem for, lembre-se, traga o evangelho para dentro do seu lar, para sua casa. Busque ajuda, junto a Jesus. Permita-se aprender o Evangelho, é tão importante. Lembrando, quem não sabe fazer o Evangelho no lar, entra lá no site do Instituto Namastê, que lá a gente tem um tutorial para você. institutonamastê.com.br, para você aprender a fazer o Evangelho no lar, que é fundamental e é muito simples, independente da sua religião. Uma outra alternativa é essa: procura uma religião que o seu coração se sinta à vontade, sabe? Pensa nisso, já que a gente está nessa época da Páscoa de renovação, renove a sua vida. Deixe que Deus seja através, direto do contato no seu coração, ou através de uma religião que você se identifique, te ame e te auxilie a dar o primeiro passo. O que não pode, meus amigos queridos, é vocês ignorarem a luz que possuem. Gente, o Espírito de Emmanuel, não me canso de repetir essa frase, porque eu acho importantíssima. Repete que um diamante nunca deixa de ser diamante pelo fato dele estar sujo, por exemplo, de lama. Então, seja lá qual for o motivo de você ter o passado que teve, e por enquanto ainda tem, sempre é possível você fazer o seu diamante voltar a brilhar. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo. Então, Deus te abençoe, que abençoe sua família para ter muita paciência, amor e carinho com você, te dando apoio e suporte, mas também te abençoe para você aproveitar e valorizar o apoio, o suporte que você está recebendo da sua família, dos seus amigos, e ainda que você fale, todo mundo virou as costas para mim, lembre-se, existe o suporte de Deus que nunca virou e nunca vai virar as costas para você, jamais, em momento algum, se esqueça disso, que Deus nos ama infinitamente. Por isso, nos dá o direito da renovação, não importa aquilo que tenhamos feito. Então, que Deus te abençoe, que você encontre o auxílio que necessita no Evangelho, o auxílio profissional, com certeza, para você se libertar de qualquer tipo de dependência e deixar assim brilhar a sua luz, tá bom? Meus amigos, deixa eu agradecer aqui o pessoal de Poços de Caldas. Ontem tivemos uma noite memorável, hoje à noite vamos repetir a dose, com certeza momentos muito especiais aí na divisa com São Paulo, com certeza muito especiais. E ao mesmo tempo lembrar vocês, com todo carinho, tá faltando pouco, contagem regressiva, faltam poucos dias, 3 dias para a gente começar nosso Spiritual Coaching, nossa gestão de riqueza, tantas novidades, tantas coisas boas acontecendo, gente. Aguardem surpresas, e vocês que escutam a pílula em todo mundo no final de semana, porque mesmo você que não puder participar, com certeza não deixa de ser beneficiado com as novidades. E você que está se planejando para ir, insisto, venha, você vai gostar bastante. Hoje eu estou divulgando um novo depoimento, no link de depoimento, para que você conheça uma nova pessoa, que teve uma experiência muito positiva com esse momento transformador, e eu espero que possa ser também uma experiência positiva na sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho, e você já sabe, Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.